Este é um dos clássicos da literatura angolana. Esta novela que se chama Ngamuture, escrita por Alfredo Trone, publicada pela primeira vez em 1882. Seguramente, Alfredo Trone é um dos precursores da literatura angolana. Vou ler-vos aqui um pouco da biografia do autor, para aqueles que não o conhecem, e mesmo aqueles que já ouviram falar dele possam então estar por dentro daquilo que é a vida de Alfredo Trone, este autor que marca a literatura angolana na parte da narrativa. Nascido em Coimbra a 4 de fevereiro de 1845, Alfredo Trone era filho do lente catedrático José Adolfo Trone. Frequentou a universidade daquela cidade, onde completou o bacharelato em Direito no ano escolar de 1866-67 e viveu depois em Luanda durante cerca de 30 anos, tendo aí falecido em 25 de julho de 1904. Fundou e dirigiu os periódicos Jornal de Luanda em 1878, Muquarime em 1888 e os Conselhos de Leste em 1891. Juiz de Direito em Benguela e curador dos serviçais em Luanda. Dedicou-se até ao fim da sua vida à advocacia em Angola. Esta foi a biografia do escritor Alfredo Trone. Passa a vinheta e já vamos entrar para o conteúdo da obra. Queridos amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Caminhos da Literatura. Eu sou a Domingas Monte e estou aqui a falar-vos desta obra aqui, Ngamuture, de Alfredo Trone. Este livro foi publicado pela primeira vez em folhetins em 1882 e essa versão que eu tenho aqui faz parte dos 11 clássicos da literatura angolana da coleção Amo Angola, edição 2013. Este é um clássico da literatura angolana. O livro, como já falei aqui, foi publicado pela primeira vez em folhetins e faz parte então dos clássicos 11 clássicos da literatura angolana dessa coleção Amo Angola, e traz esse livro, esta coleção em particular que eu tenho em mãos, uma nota, imaginem vocês, nota histórica de Carlos Hervedosa. Já vos vou ler um pouco sobre essa nota. Alfredo Trone, então, faz parte dos precursores da literatura angolana e essa sua novela faz parte, ou seja, é um marco na narrativa em Angola que começa exatamente com essa publicação. A narrativa, essa história aqui em Ngamuture, fala de Ngandresa. Ngandresa é a personagem principal da novela, que mais tarde se torna Ngamuture. Então, nós já vamos saber o que é isso, Ngandresa, Ngamuture. Na verdade, esse nome próprio vem do quimbundo. Ngandresa significa Senhora Andresa, que mais tarde chamou-se Senhora Muture, ou seja, Senhora Viúva. Ngamuture do quimbundo significa Senhora Viúva. Ela então evoluiu ao longo da narrativa e mais tarde se tornaria viúva, que acaba por dar nome ou título a este livro. Ngandresa era uma criança, como todas as outras, sonhadora lá no seu povoado, lá no seu bairro, até que um dia um mal a acomete. De que maneira? O irmão menor da sua mãe, que até aquele dia
não era conhecido pela Ngamuturi, pela Ngandresa, aparece então em casa de surpresa. Isto por quê? Porque ele foi julgado e considerado culpado. E segundo a tradição, conforme nós sabemos, e ao longo da narrativa isso é bem explícito, o tio tem direitos sobre os sobrinhos, filhos da sua irmã. Então, para pagar o julgamento onde ele foi culpado, teve então de levar a sobrinha Ngandresa para pagamento. E ela foi levada à força e mais tarde vendida como escrava. Nesse dia em que ela estava a ser transportada, estava a ser levada, foi um dia como que de pesar, de óbito, de funeral. Isto porque quando uma mãe entrega a filha, nesses casos em particular, deve considerá-la já morta. Ngamuturi sentiu este ar pesado no ar. Primeiro, quando o tio chegou de surpresa, foi conversar num cantinho com a mãe. A mãe saiu dali com lágrimas no olho, mas tinha de cumprir, é tradição, tinha de cumprir, tinha de entregar a sua filha para que fosse então levada e devia-se então cumprir com essa tradição. Ela apenas limitou-se a chorar de modos a poder esquecer a sua filhinha Ngandresa, como nós podemos ler aqui na página 20, na página 16, quando saiu o sol, abanaram-na docemente e ela deparou com a mamãe que tinha uma galinha na mão que acabara de matar. Cozinhou-a no fogo e com funge apresentou-a ao irmão e a ela, que todos comeram, mas a mamã soluçava tristemente queixas sentidas iguais a que ouvira quando aconteceu a morte do Soba. Parecia um tambi. Tambi do quimbundo significa óbito, funeral. Então aquele momento, apesar de estarem ali numa pequena ceia, comerem um bom prato, porque a galinha também é um bom prato dentro das nossas culturas, das culturas angolanas, o ambiente estava pesado porque adivinhava-se, pelo menos no caso de Ngandresa, os mais velhos já sabiam, mas no caso de Ngandresa adivinhava-se que a partir dali boa coisa não viria, e foi o que realmente e infelizmente aconteceu com ela. Ela foi levada e posta como pagamento, entregue como pagamento no julgamento em que o seu tio foi considerado culpado, e mais tarde ela viria a ser vendida como escrava. Tornou-se então concubina do seu patrão branco e foi vivendo esta vida. Certa vez, ao aperceber-se que ela, Ngandresa, tinha se envolvido com outro escravo, o que seu patrão fez? Mandou dar-lhe uma surra, uma valente surra. E essa surra aparecia sempre nas memórias de Ngandresa. Ela imaginava essa valente surra que ela levou, ficou dias e dias no quarto, escondida, de vergonha e também a contorcer-se de dores, e ficou assim, como nós podemos ler aqui na página 21. Daí a pouco apareceu o patrão seguido de 2 pretos do Bengo que tinham vindo com as cargas e mandou-a amarrar no pátio ao mastro que segurava a caixa do macaco. Levantaram-lhe os panos e levou 50 chicotadas. E isso ecoava na sua memória. Ela lembrava-se dessa surra que ela tinha levado. Ficou muitos dias trancada no seu quarto, não queria falar com ninguém, não queria olhar nem na cara do patrão, mas depois as coisas voltaram ao normal. Ngandresa conformou-se então com aquela vida e, como não queria perder o seu homem branco, ela já estava habituada, acabou por gostar dele, mas não fazia filhos.
o que ela pensou, aconselhada pelas suas amigas lá do bairro? Ela fez um feitiço para poder ter filhos. E o conselho que ela recebeu do Quimbanda era que metesse então aquelas coisas, uns bichos, a cabeça de rato, enfim, no colchão. E aquilo cheirava mal. O patrão dela, todas as noites, sentia-se mal com aquele cheiro e perguntava o que era aquilo, mas ela fingia que não ouvia nada, até que um dia ele, muito chateado, mandou revistar o quarto todo, até que os outros escravos encontraram essas mixórdias, essas coisas sujas no colchão. Mais uma valente surra contra a Andresa. Dias depois, ela acabou por confessar que tinha feito um feitiço porque estava preocupada, não queria perdê-lo, portanto, tinha que fazer um filho, porque na visão dela e das amigas naquela época, o filho então faria com que o seu patrão não lhe abandonasse, não lhe deixasse. Mas ele, como já estava comprometido com a Andresa, prometeu-lhe que não lhe deixaria, e por isso ela não precisava se preocupar em ter filhos, que eles já estavam comprometidos, e assim a vida começou a correr-lhes na normalidade e bem. Infelizmente, a doença desse seu patrão branco, ele tinha uma doença, agravou-se e morreu. Como manda a tradição, aqui, Andresa, ao perder o seu marido, o seu patrão, faz essa transição também através do nome. Deixa de ser Andresa e passa a ser Ngamuture, senhora viúva. E esse óbito do seu patrão branco, do seu marido branco, decorreu conforme as tradições angolanas, com cânticos, com choros, enfim, com tudo aquilo que acontece nos óbitos em Angola. E nesse caso, em particular, com a perda do seu patrão branco, Ngamuture tornou-se herdeira dos bens desse patrão branco. Ele tinha muitos bens, todos eles passaram para Ngamuture. Como nós podemos ler aqui na página 27, os bens do Senhor foram passados a ela. Antes, lemos então sobre o enterro, na página 27. O enterro foi pomposo, levou música a pedido de Ngamuture, animada pelas amigas, que não podia deixar de levar música, que diriam depois de Ngamuture, quando a Muximinha, a do Soares da Quitanda, que tinha morrido o ano passado e demais, era um taberneiro. Não consentiu que o homem fosse sem música. Então ela, Ngamuture, havia de querer tal. Não podia ser. Se fossem elas, acrescentavam, ainda que empenhassem os últimos panos e todas as voltas de contas, não consentiam que o enterro fosse sem música. Então é normal nas nossas culturas que haja música, que as senhoras fiquem ali com seus panos a cantar e a chorar, e também a consolar a viúva. Ngamuture tornou-se essa herdeira do seu patrão branco e fez o quê? Ascendeu na sociedade, tornou-se então essa senhora com posses, que dava aos mais necessitados. Ela passou a oferecer aos mais necessitados, principalmente as crianças das povoações mais próximas, por onde ela ia visitar, e também tornou-se ela a senhora que emprestava dinheiro aos graúdos, até senhores brancos, quando necessitassem, iam então pedir socorro a Ngamuture, que lhe dava também esses empréstimos a esses graúdos, mas esses empréstimos não eram dados por dar, eram pessoas bem especiais. Isto porque com todo esse dinheiro e sem nenhuma experiência, ela passou por diversas burlas, até produto
falsificado, como ouro, como prata. Ela comprou, infelizmente, não tinha experiência, não sabia. Por isso, nos momentos em que ela fazia esses empréstimos aos graúdos, fazia-o com muita calma e ou seja, a pessoas muito, muito especiais, não eram quaisquer pessoas que recebiam então o empréstimo da mão dela, depois dela passar por todas essas experiências negativas com o dinheiro. E nisso também ela teve algum comportamento muito próprio da época. Ela tinha saído muito cedo da sua localidade, da sua povoação, e sempre que as pessoas perguntavam de onde ela era, qual era a sua origem, ela negava-se a falar das suas origens. Se sabia, se lembrava, se desconhecia ou não, ela simplesmente não queria lembrar-se das suas origens, não queria falar das suas origens e acabava então por assumir aquela postura do assimilado, aquela postura de uma pessoa já portuguesada, que não sabia nada da cultura, que não sabia nada das coisas, nem da sua origem. Ela só dizia que nasceu em Luanda e assim foi acontecendo ao longo dos tempos. Então, queridos amigos, era esse o livro que eu trazia hoje para comentar, para debatermos, para falarmos. Faz parte dos 11 clássicos da literatura angolana. Este livro é um livro de leitura obrigatória, é um livro pequenino, uma novelazinha, lê-se rápido em algumas horas, mas também às vezes, ou quase sempre, precisamos nos sentar para perceber página a página, capítulo a capítulo. Por quê? Porque este livro traz as expressões particulares do Quimbundo. Temos aqui as traduções, as explicações, mas em alguns casos necessário será ir ao dicionário, as gramáticas e também às vezes consultar pessoas que falem fluentemente o Quimbundo. Então, este livro é de leitura obrigatória, clássico da literatura angolana e marco dessa mesma literatura em termos de narrativa. Mais uma vez chamo a vossa atenção para lerem o livro. Quem já leu também pode vir aí nos comentários falar a sua experiência de leitura com este livro, com esta obra, que acaba por retratar parte das nossas culturas, das nossas tradições. Quando se fala que o tio tem então esses direitos sobre os sobrinhos e filhos da irmã mais nova. Quando se fala então do tambi, do óbito, como é que o óbito ocorre, quando se fala então dos panos, das vestimentas que as senhoras usavam e ainda usam, fala-se aqui no livro da Bessangana, enfim, por isso que eu estava a falar, o livro traz essas questões muito particulares da cultura Ambundo, que é o quadro que o livro nos fala, e eu até já estava a esquecer-me, quero ler-vos aqui a pequena nota que Carlos Hervedosa escreveu sobre este livro. Uma parte dessa nota diz o seguinte: era, porém, Alfredo Troni, personagem política de pouco agrado do governo, que resolve por isso anular a eleição e transferi-lo para Lourenço Marques. Aqui fala-se então das competências e como Alfredo Troni naquela época tinha sido eleito deputado à Câmara da província de Angola. Obra que assegura ao seu autor um lugar de primeiro plano entre os precursores oitocentistas e dos começos deste século do moderno surto de ficção africana de expressão portuguesa, constitui igualmente um importante documento histórico sociológico da vida de Luanda da sua época. Por isso que eu dizia que este livro é de leitura obrigatória. Leiam e venham nos comentários falar-nos da vossa experiência de leitura.
Considerem também, caros amigos, ajudar o canal. Como é que vocês podem ajudar o nosso canal? É só dar um clique aí em subscrever, assinem, ativem o sino para receber as notificações de tudo aquilo que nós vamos publicando aqui. Também considerem ajudar o nosso canal com algum valor que queiram disponibilizar em função das condições de cada um. Na descrição vão encontrar as coordenadas para fazê-lo. Considerem ajudar o nosso projeto para continuarmos a trabalhar, para nos motivar também. E na questão da subscrição e da partilha dos nossos conteúdos, mostrar também ao YouTube que esse conteúdo é valioso e que podemos continuar a trabalhar. Até aqui nós vamos pôr um ponto final neste vídeo. Voltamos numa próxima oportunidade. Resta-nos apenas agradecer. Muito obrigada.